dia, boa tarde, boa noite, tripulantes. Aqui quem fala é o Rafinha e eu sou o marinheiro que comanda esse motim. Bem-vindos a bordo, porque esse é o podcast História Pirata. Fala, pirataria! Eu sou o Daniel Gomes de Carvalho, versão 2026, e este é o podcast História Pirata. E hoje estamos com alguém aqui que não é exatamente o convidado, né, Rafinha? Não é exatamente o convidado, Que cargo a gente vai dar, que patente a gente vai dar, que categoria a gente vai chamar essa pessoa. Sou um marujo. Marujo somos todos, né? O remador. Sorrilha, dá um oi pro pessoal e diz o que você está fazendo aqui, diz que estreia que estamos fazendo aqui hoje. E aí, moçada, beleza? Pois é, tô entrando de gaiato nesse navio aqui com vocês. E hoje a gente vai contar as peripécias que nós temos para esse ano de 2026, das quais eu estou incluso. É isso mesmo, meu pessoal. A gente está de volta aqui nesse nosso navio, depois de algumas férias prolongadas, e nós estamos de volta com mudanças, né? Algumas mudanças importantes que acontecerão aqui para vocês. A ideia desse programa de hoje é justamente a gente poder apresentar como a gente planejou o ano de 2026 para a gente, é óbvio, mas obviamente planejamos também esse nosso, a gente pode chamar de temporada, a gente nunca chamou de temporada, né? Mas esse nosso novo ano para vocês também. A primeira grande mudança que a gente tem, eu quero fazer uma homenagem, que é ao Gabriel, porque sem o Gabriel, que vocês talvez não escutem, esse programa não existiria até hoje. O Gabriel é um grande amigo meu de infância, é alguém que lá atrás, em 2020, abraçou a ideia do História Pirata e passou a editar esses programas que vocês escutaram nos últimos 5 anos. Mas nesse ano, o Gabriel, apertado de trabalho, pediu uma licença, né, desse trabalho não remunerado desse navio, de editar esse podcast. E este maluco que vocês escutaram, chamado Marcos Sorrilha, topou, sugeriu, se voluntariou, por incrível que pareça, para embarcar nessa aqui com a gente. Mas a gente não queria o Sorrilha apenas como editor, e o Sorrilha vai exercer um papel muito importante que já já a gente vai apresentar para vocês. Mas antes, eu quero poder trocar ideia aqui com esses meus amigos nessa gravação. E eu quero saber por que o História Pirata demorou tanto tempo pra voltar, Dani? Você tava de férias, era isso? Fazendo bonequinho de neve? Evidentemente não. Anjinhos de neve? De maneira alguma. O Sorrilho estava lá comigo no finalzinho, né? No final dessa experiência, mas eu realizei o que era, poxa, na verdade um sonho, né? Que era trabalhar na American Philosophical Society, né? American Philosophical Society é uma sociedade que existe desde o século XVIII, criada, né, na época, tendo à frente, em primeiro lugar, o Benjamin Franklin, né? Depois, o próprio Thomas Jefferson, que o Sorrilho estuda, chegou a ser presidente também da American Philosophical Society, e me candidatei lá a trabalhar lá um tempinho. Me candidatei a trabalhar lá um tempinho, e aquelas candidaturas que você faz sem muita esperança, fui chamado, fiquei lá um mês, e aproveitei que eu estava lá, né, e fiquei ali mais um mês como pesquisador visitante na George Washington University, pela segunda vez, né, eu já havia sido antes pesquisador visitante, visiting scholar por lá, e também fiz alguns outros passeios lá, né? Eu fui também para a Universidade da Califórnia, a convite do Thiago, que já esteve aqui no História Pirata, o nosso programa sobre África e o Islã. Ele é professor lá na Califórnia, quem ouviu já sabe dessa informação, e aí fizemos também um evento lá, a gente pode falar mais sobre isso. E também fui em alguns outros lugares, fui no Centro do Mundo, que é a Thomas Paine Association, que fica lá em Nova York, né? Você tem em Nova York e Manhattan, ao norte de Manhattan você tem o Bronx, né? E ao norte do Bronx fica New Rochelle. New Rochelle é onde havia a fazenda que o Thomas Paine recebeu em recompensa pelos seus serviços aos Estados Unidos, e é lá que ele morreu, e é lá que fica a Thomas Paine Historical Association. Oi? O latifundiário que você estudava. Não é o latifundiário, é uma propriedade muito pequena, naturalmente. O Thomas Paine nunca seria latifundiário. E, na verdade, quando ele morreu, na verdade, me corrigindo aqui, né? Quando latifundiário com terras públicas, né? Estado. Porque no século XVIII quase não tinha terra, né, nos Estados Unidos, um lugar assim... O capitão donatário... Densamente habitado, né? Mas o que eu ia dizer é que ele tinha terras lá quando ele morreu, mas não foi exatamente lá que ele morreu, né? Ele morreu num que hoje é um bar, mas que era antes uma casa, que fica pertinho de onde é Stonewall,
do movimento, né? Que eu acho que todo mundo conhece, um marco importante na história do movimento LGBT. E hoje é um bar, que é um bar gay, chamado Barry Crisis. Esse é Mary e o Crisis é de referência ao texto do Thomas Paine, A Crise. Inclusive, eu entrei lá, foi super engraçado. A última vez que eu fui pra Manhattan, tentei entrar nesse lugar onde o Thomas Paine morreu e não consegui. Aí, dessa vez, eu consegui entrar. Só que eu entrei assim, só fui entrando. E aí, tava tendo meio que uma festa privada entre mulheres, assim. Aí eu entrei, acho que tava todo mundo meio bêbado. E as moças olharam pra mim e falaram assim, que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, eu estudo Thomas Paine. E vim aqui porque eu escrevi artigos sobre ele, uma coisa assim. E elas começaram a dar muita risada. E aí elas me deram um broche, aquele broche com um sorriso, sabe? E falaram assim, não, você pode beber... O Smile, você pode beber o que você quiser e agora você vai falar pra gente sobre Thomas Paine. E começaram a dar risada. Aí eu fui até o barman e falei pro barman, falei assim, aquelas moças falaram que eu posso pedir bebida aqui. Aí o barman virou pra mim e falou, não, você não pode não. Aí eu fui embora de fininho. Percebi que elas estavam me zoando. E tem outras referências ao Thomas Paine dentro do bar, não tem? Tem. O bar tem... Não só referências ao Paine, tem referências à própria Revolução Francesa, né? Tem lá liberdade, igualdade e fraternidade, né? Em francês. Tem algumas representações da Convenção, né? Da República. É interessante, né? Pensar que até a memória do Paine que tá lá é mais francesa do que americana. Agora, o mais interessante é você só ter percebido que elas estavam tirando sarro da sua cara quando o barman não te deu bebida e não quando elas falaram que queriam escutar sobre o Thomas Paine. Era nesse momento que você tinha que ter entendido que era uma sacanagem. Mas já ia projetar o PowerPoint já. Já ia projetar o PowerPoint, já tem tudo na cabeça já. Mas lá em New Rochelle, né, onde tinha a pequena fazenda do Thomas Paine, a Cottage, lá eu fiz uma conferência, né, a segunda vez que eu faço conferência lá. O Sorrilha assistiu. Bem boa. Conferência. Falei sobre o bicameralismo na obra do Thomas Paine, a questão da separação de poderes, dos checks and balances, né. Bem ruim, ideia bem ruim, por sinal. O Thomas Paine, geralmente, ele é associado a uma defesa do unicameralismo, né, a um governo unchecked, né, sem nenhuma forma de freios e contrafreios, um democratismo exagerado. Tentei mostrar que não é bem assim, né? Lá, que pro Paine, na verdade, a própria democracia funciona como um mecanismo de freios e contrapesos, né? De pesos e contrapesos, o que é interessante, porque quando os federalistas lá, o Madison, o próprio Adams, quando eles pensam em freios e contrafreios, geralmente eles pensam em alguma coisa antidemocrática para frear a democracia. Então, pode um Senado, um judiciário, etc. Para o Paine, o freio aos possíveis excessos da democracia não devem estar fora da democracia. Você estava falando gravado que o judiciário é antidemocrático. É isso que você... Não falei que o judiciário é antidemocrático, mas que muitas vezes eles pensam uma forma de judiciário que é antidemocrático. E era assim que o Paine enxergava as propostas de judiciário dos federalistas. O Paine achava que o judiciário tinha que estar abaixo, não era um poder separado, não deveria ser um poder separado, mas deveria ser algo submetido ao poder legislativo, que para o Paine, por ser o mais democrático, seria o poder supremo. Então, na verdade, ele enxergava a maneira, ele escreve sobre isso, né? Uma das últimas cartas, inclusive, a maneira como o Senado e o Poder Judiciário se organizaram nos Estados Unidos como elementos profundamente antidemocráticos. É assim que ele enxergava essas coisas. Então, eu falei sobre isso. E lá na Califórnia, eu fui na Universidade da Califórnia, Santa Cruz, e lá eu falei sobre história pública, lá eu falei sobre história pirata. Ah, que maneiro. Então foi bem divertido, assim. Como é que você apresentou Pirate History? Não, eu falei, uma hora eu traduzi, falei, significa Pirate History, né? Expliquei o porquê desse nome, mas sempre me referi como história pirata. Legal. Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta aqui de traduções. Vocês dois podem me ajudar. A ideia de um Pirate History, eles entendem no sentido que a gente dá para essa expressão? Ou será que eles vão entender como uma History of the Pirates? Entenderam minha pergunta? Sim. Eu acho que tanto foi algo que eu disse pra eles. Falei, a gente não é especialista em piratas. Eles deram risada quando eu falei isso. É muito mais a pirataria como metáfora, né? Eu falei isso por lá. Porque de rádio existe essa expressão, né? De pirate radio. Sim. Talvez por isso que faça sentido, assim. Agora, Dani, queria que você falasse aqui um pouco pra galera, porque na verdade eu já sei, mas dessa experiência não só do que você tava falando, né, porque é chato, mas da experiência do estudar lá fora, de estar dentro da universidade lá fora, porque talvez uma galera tenha
Eu acho que muita gente elocubra, imagina, cria expectativas do estudar lá fora, e eu tenho certeza que você é capaz de levantar aí com alguma tranquilidade pontos positivos e negativos, e até mesmo numa comparação de pensar o curso de História aqui no Brasil em relação a como isso funciona lá, né? Então, eu acho que a gente pode aproveitar esse nosso programa de hoje para você fazer um breve panorama aí a partir da tua experiência, que também não é única, né? Que também não é a experiência como um todo do estudar lá fora, mas a partir da sua. Eu acho que o Sorrilha também pode complementar, né? Porque algumas coisas a gente fez, ambos fizemos, mesmo que em momentos diferentes, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode conversar, comparando com a minha experiência, que é muito delimitada lá fora e é muito delimitada aqui também no Brasil, né? É a minha experiência na UNB, na USP, nos lugares que eu frequentei. E, por exemplo, uma coisa que a gente, tanto o Sorrilha quanto eu, fizemos, não agora, mas em outro momento, curso de pós-graduação lá fora, aulas de pós-graduação lá fora, né? E a gente achou muito diferente do Brasil, né? Por exemplo, na USP, tanto na história da USP, tanto as aulas da graduação quanto da pós-graduação tem 4 horas. Né? Aqui na Unesp também. Na Unesp também. Na UNB eram 4 horas, mas separado em 2 de 1h40, né? Mais ou menos 1h50. Então, separado em 2 momentos. Lá, o curso de pós-graduação era uma aula de mais ou menos 1h50, 1h40, com intervalo. Né? Então, 50 minutos, 50 minutos. E, então, muito mais breve, né? E com muita discussão. Né? As aulas que a gente frequentou lá, pouquíssima exposição, muita discussão. E aí, assim, um ponto positivo. E aí depois o Sorrilha me acrescenta, diz se concorda ou discorda. Todos os alunos da turma pequena, né? 15 pessoas mais ou menos, todos os alunos falavam muito. E falam bem, né? E articulam, uma coisa impressionante, que eu acho que tem a ver mesmo com a formação deles, né? Todos com texto lido. Ou pelo menos, se não tinham lido, souberam disfarçar bem, Sim. né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho também é preciso dizer, muitas das discussões que eram colocadas, a gente consideraria superficial no Brasil. Então, eu lembro, por exemplo, o curso que eu fiz, por exemplo, foi sobre história da Revolução Americana. E aí teve uma discussão que foi colocada que era, o que é mais importante, a lei do chá ou a lei do selo? Né? Se eu coloco essa pergunta numa sala de aula aqui no Brasil, os alunos, com razão, vão achar uma pergunta meio besta, né? O que é mais importante? Só que, em contrapartida, até que o debate que surgiu daí foi um debate legal, né? A partir dessa questão, as pessoas colocaram coisas legais, etc. Mas, de fato, é muito diferente, né? Em termos mesmo de conteúdo, muitas das coisas que se vêem na pós-graduação nos Estados Unidos, a gente consideraria que no Brasil coisa de graduação, ou às vezes até de ensino médio, inclusive, né, Sorrilha? No ensino médio eu não diria não, mas eu diria de graduação. Eu não sei como foi com você, mas quando eu participei, era isso mesmo. Eram 2 blocos de 50 minutos, sei lá, alguma coisa do tipo, um pouco mais talvez. E aí o primeiro bloco era uma discussão dirigida do texto pelos alunos. Os alunos traziam perguntas e queriam saber respostas dos colegas, e aí isso gerava um debate, e ao final o professor amarrava tudo. Fazia um rápido intervalo e depois o professor vinha trazendo alguma análise de fonte ou alguma outra coisa relacionado ao que foi trabalhado. Mas é isso mesmo, assim, quando terminou a aula, o professor perguntou para mim o que eu achei, eu falei assim, vocês não debatem teoria, não tem uma discussão mais profunda, é tudo muito superficial. E aí é uma coisa interessante que aí a gente começa a entender aos poucos, né, o que o Hayden White queria dizer, né? A historiografia americana, ela gosta muito de contar historinhas. Não que você vai ler um trabalho de historiografia mesmo e tal, eles vão aprofundar na análise da fonte e tal, mas sempre começa com: numa tarde de verão, o capitão Beltrano percebeu que algo havia diferente, né? Tudo meio romanceado. Eu ia fazer essa pergunta para vocês. E foi bom você ter citado isso, Ilha, porque como alguém que não teve essa experiência de vocês de estudar lá, mas que obviamente, né, a gente consome a produção historiográfica de pessoas dos Estados Unidos, a minha sensação, Dani, não é que é de ensino médio ou de graduação, é que é descritivo, é uma produção histórica muito descritiva o tempo inteiro, ou pelo menos das coisas que chegaram até mim. E o descritivo, muitas vezes, não é nem a nossa experiência do ensino médio, né, porque eu acho que a gente, pelo menos eu tenho certeza, porque também já fiz parte como professor, eu acho que a gente tem aprendido no ensino médio, no ensino básico como um todo, a trazer muitos dos aspectos de como a gente pensa a história na graduação, de fazer análise de fonte, de propor debate, discussão, etc, etc. E quando você pega um livro dos Estados Unidos para ler, às vezes é essa sensação de uma narrativa, né, de um descritivo muito factual, de uma coisa que não elocubra, né, aquela sequência de fatos que está sendo apresentada. E isso faz sentido para dentro da universidade? Acho que depende muito. Vou dar um contra-exemplo agora dessa, porque lá na American Philosophical Society,
desde o século XVIII, eles têm aulas semanais, né? Com membros da associação, e muitos são professores universitários, etc, né? Então, uma das aulas que eu assisti foi com a Joyce Chaplin, que é professora de Harvard, e ela falou sobre o The Franklin Stove, né? O aquecedor de Franklin, né, Sohili? Que é um livro que ela lançou agora, que fala sobre como Benjamin Franklin, né, enquanto cientista, já estava ali no século XVIII pensando em mudanças climáticas. Claro, as mudanças climáticas do século XVIII, né? Mas como essa reflexão está na própria ciência dele. Eu achei a aula dela sensacional, assim. Nada descritiva, nada factual, muito bem contada. Então tem esse elemento narrativo, umas piadinhas no meio. Então, assim, isso é uma coisa legal. Então tem prós e contras. Isso é um prós. Há em todas as palestras, pelo menos as que eu assisti, né, uma certa preocupação com o público em fazer uma coisa que seja interessante, né? Então, no caso, é muito bem contada, com algumas quebras de piada, mas ao mesmo tempo profunda. Uma discussão profunda. Mas aí você tá falando da American Philosophical Society, uma aula para professores e tal, né? Porque assim, por exemplo, lá na aula que eu participei na pós, teve um momento ali que era nítido que era uma tradição inventada. Em nenhum momento ninguém tirou um Benedict Anderson, assim, um Hobsbawm, sei lá, alguém falar assim, não, mas isso a gente pode entender dentro do conceito de comunidades imaginadas e tal. Não tinha exatamente isso. E vejam, eu não tô falando que a historiografia americana ela é rasa, mas que ela tem justamente essa tradição de romancear e tal, né? Eu acho, Sorrilha, isso era uma coisa que eu tava conversando com uns colegas num grupo de WhatsApp esses dias, e um deles dá aula nos Estados Unidos, ele falou uma coisa que eu acho que é um pouco a razão disso que a gente tá dizendo. Ele falou, aqui no Brasil, a gente tem uma coisa que é a seguinte, todo aluno de graduação em História vai ler, ou pelo menos ter um contato com a apologia da história do Mark Bloch. Então aqui a gente tem uma base teórico-metodológica comum, muito forte, que aparece muito nos trabalhos, né? Então, Ginsburg, assim, mesmo que você, se por um acaso, que é muito difícil acontecer, você tenha feito um curso de história sem ler Ginsburg, mesmo assim você conhece, mas provavelmente você vai ter lido Ginsburg, né? Então, o que esse colega disse, eu acho que ele tem razão, é que é isso que não existe lá. Talvez pela própria forma como as universidades estão organizadas, né? Você não faz exatamente um curso de história, né? Você faz um major em história. E é até uma coisa que o Thiago, nosso amigo que esteve aqui, que é professor da Universidade da Califórnia, perguntei um monte de coisa para ele, né? E ele tá dando história da África, lá na Universidade da Califórnia, e uma das coisas que ele falou é que é muito difícil os professores lá conseguirem alunos. Tipo, ele falou que o professor de história da China, que é um chinês, tinha dificuldade de conseguir aluno, porque as pessoas não queriam saber de história da China, só queriam saber de história dos Estados Unidos, então tinha pouca matrícula. E ele falou que mesmo no curso dele, de História da África, a maior parte dos estudantes não são da história, muitas vezes. Muitas vezes são estudantes muçulmanos que estão nos Estados Unidos e que têm interesse em História da África devido às suas próprias origens, etc. Então, enfim, tem esses outros elementos aí que talvez sejam importantes, né? E, de novo, assim, eu assisti essa aula da Joyce Chaplin, assisti também uma exposição da Danielle Allen, que é uma professora também de Harvard, que também faz um trabalho não sobre o Paine, mas que acabou tocando no Paine, né? Ela estuda o Richmond, e ela vai lançar um livro agora sobre isso, na Inglaterra do século XVIII, e também uma investigação, assim, de ponta, assim, documental, muito interessante, né? Então, para citar alguns exemplos positivos também, né? Nesse sentido. Não, então, mas não é que eu acho que sejam negativos, assim, é que é uma concepção diferente, né? Eu acho, assim, eles são muito em si mesmados também. Então, quando eu fiz essa crítica de eu achei que faltou um pouco de teoria, de discussões mais complexas, o próprio Denver falou assim, não, acho que na história medieval, história europeia e tal, as discussões são diferentes, né? Então, eles têm uma discussão muito em si mesmada de história. Por exemplo, uma coisa que você mencionou da outra vez que você foi, e eu concordo, que eles não fazem conexões do que acontece na história deles com outros lugares. Posso contar essa história? Pode, por favor. Essa história foi divertida, né? Foi uma aula, o texto base da aula era um livro que foi lançado há pouco tempo, do Nathan Pearl Rosenthal, The Age of Revolutions, A Era das Revoluções e as Gerações que a Fizeram, né? Esse é o nome do livro, só tem em inglês. E o livro relacionava o processo de dependência dos Estados Unidos com o processo de dependência da América Espanhola. Uma coisa que para nós no Brasil é muito óbvia, muito básica. Né? Você fala assim, o que acontece nos Estados Unidos, né, nas 13 colônias ali, está relacionado ao que acontece em outras partes da América. As reformas feitas pela coroa inglesa não estão descoladas das reformas borbônicas. E para a gente isso é muito óbvio. E para a gente fazer essas comparações em contexto mais amplo também não significa dizer que é tudo a mesma coisa. Para a gente isso é uma obviedade. E aí, justamente, eu trouxe muito essa comparação na aula, eu falei da Córcega, aquelas coisas que eu sempre falo, e os alunos
não o Denver, né, mas, que era o professor, mas os alunos rejeitaram completamente essa ideia, né? Eu lembro muito bem de um aluno falando assim, não, o sistema espanhol e o sistema inglês, um aluno de bigodinho assim, o sistema espanhol, o sistema inglês são coisas inteiramente diferentes. Só faltou falar colônia de povoamento de coração, né? Então, assim, havia ali uma rejeição e eu perdi ali na discussão, né? Então, muito, muito louco, né? Realmente é uma tradição muito ensimesmada. Mas esse ponto que o Sorrilha levantou é interessante, né? Porque, querendo ou não, vocês foram estudar coisas dos Estados Unidos, né? Sim. Talvez se vocês tivessem ido para os Estados Unidos estudar outras coisas, a gente estaria tendo uma conversa diferente aqui, né? Talvez quando os Estados Unidos topam estudar a história da Europa, eles também produzam história de uma outra maneira, né? De uma outra forma. A experiência mais comum dos nossos amigos e colegas, né, que vão geralmente ir para os departamentos de América Latina, né, para os departamentos mais relacionados a outras histórias, né? O que a gente faz é um pouco mais incomum, né? Que é ir para os Estados Unidos falar, pesquisar, discutir a própria história dos Estados Unidos e, enfim, e da Europa também em alguns momentos. Uhum. Se a gente então isso também é um pouco diferente, né? Agora também me veio isso na cabeça. Se a gente pensar os brasilianistas dos Estados Unidos, eles não produzem essa história tão factual e descritiva quanto a gente está discutindo. Claro, com certeza. Mas vocês se animam de voltar? É uma coisa que vocês gostariam de fazer? E eu tô pensando em voltar como estudante, né? Uhum. Eu sei que muitas vezes para vocês ter acesso à documentação por si só já vale a volta. Uhum. Mas vocês nutrem essa vontade de voltar como estudantes? Cara, eu acho que se eu voltasse, eu voltaria mais ou menos como o Daniel fez agora, para ficar uns 3 meses enfiado em arquivo. Isso aí é outra coisa positiva. É muito impressionante a facilidade de ter acesso à informação lá. Sim. Tá tudo muito conectado, então às vezes você precisa de um livro, você tá na George Washington University, você precisa de um livro que tá lá em Georgetown, as redes são interligadas, os caras te entregam o livro, às vezes eles te mandam um e-mail, você precisa só de um capítulo, eles mandam um PDF, você vai na biblioteca do Congresso, tem máquinas lá para você já digitalizar a obra ali mesmo, né? Então não tem muito, não é respeito lógico que tem, mas não tem muito ciúme da obra, né? Muitas vezes aqui nas bibliotecas tem, aqui no Brasil. Então, esse acesso à informação, microfilme, de tudo quanto é jeito. Então, eu acho que eu iria para ficar uns 3 meses, até porque meus filhos já cresceram. Quando eu fui há 10 anos atrás, eles eram 2 pimpolhos, coloquei eles na escolinha lá e bora. E a Cláudia, minha esposa, que é historiadora também estava fazendo pós-doc lá. E vou falar aqui, quem tiver oportunidade, faça. Lógico, aqui a gente tem os nossos editais, tem FAPESP, tem CNPq, CAPES, mas existem editais de lá também, né, de instituições pequenas, às vezes, que você nem imagina, né, que você pode... Sim, de bibliotecas, bibliotecas, né? Exatamente, às vezes biblioteca de um presidente que você quer estudar, levanta uma bolsa e tal, e às vezes a gente fica com medo de prestar, porque deve ser concorrido, e às vezes nem é tanto assim. E vá, e mesmo que for só a experiência de ir, de testar outro idioma, de entrar em contato com outro jeito de fazer história, tudo isso é muito legal. Mas para ir ficar uns 3 meses pesquisando e tal, uma vida de tomar um café, passar a comer um Philly steak. Ele tá se referindo, porque a minha rotina lá na American Philosophical Society, que a Filadélfia é uma cidade totalmente plana, né? Então, como ela é muito plana, eu acabava fazendo tudo andando, né? Eu achava legal, eu gosto da cidade, né? Ela é bonita. Então, pô, eu tava lá em South Philly, né? Então, todo dia eu acordava e aí eu passava pelo mercado Italian Market. Ele e o Rocky Balboa. Que nem o Rocky Balboa faz no filme. Então, comia um Philly steak e tal e ia lá pros arquivos. E aí é o que o Sorrilha falou, né? A American Philosophical Society, a Library Company da Filadélfia, como também a Library of Congress, enfim. Você tem instituições e bibliotecas nas quais é muito legal pesquisar. Pra gente que é historiador, que gosta de arquivo, gosta de livro. Então, lá na APS, na American Philosophical Society, você tinha quase todas as edições de todos os livros do Thomas Paine. Então, isso para um pesquisador, né, assim, é uma coisa muito impressionante. E o que o Sorrilha falou, eu estava na APS, não na Library Company. Mas mandei um e-mail para a Library Company e falei, vocês têm aí o caderno o Waste Book, né, o caderno de gastos do Robert Atkin, que era o cara que contratou o Paine para ser editor. Eles têm, fui lá, conversei com o cara na hora, consultei. Então, realmente é uma infraestrutura de pesquisa, né, que pra gente que estuda essas coisas é muito interessante. No Brasil também tem coisas muito interessantes. A gente só tá falando que é o que a gente pesquisa, que pra gente é importante, são os nossos arquivos e tal.
Mas você voltaria? Não, vou voltar, ano que vem vou voltar. Mas como aluno? Como Essa foi a minha pergunta. pesquisador, assim, aluno, que eu sou professor, né, assim, da universidade, então não enquanto estudante, mas eventualmente enquanto pesquisador visitante, eu acho legal assistir aula, eu gosto de aula. Você também gosta, Rafa, que eu sei. Eu adoro assistir aula, claro, boas aulas, né? Então, estando num lugar e podendo assistir uma aula, seja lá, seja em qualquer outro lugar, eu sempre estou assistindo, eu adoro ver aula, adoro ser aluno, né? Isso daí não é nos Estados Unidos, isso aí é em qualquer lugar onde aconteçam boas aulas, naturalmente, mas certamente voltarei agora como visitante para fazer um eventozinho lá, uns eventozinhos que a gente está organizando, algumas coisas aí que a gente está planejando para o ano que vem. Agora, só para falar uma coisa, eu fiz uma disciplina lá que o Dani não fez, que foi uma disciplina de graduação e não acontece em todo lugar. É uma peculiaridade de estarmos em Washington e de um professor chamado Denver Brunsman, que foi o nosso orientador lá, a gente tem um orientador em comum lá, que é a disciplina George Washington e seu mundo. E eles usam, né, o Denver usa o sistema de sala de aula invertido, então toda a discussão de texto, atividades, é feita online, e a parte presencial é muito prática. Então, todas as aulas são na fazenda do George Washington. Então, George Washington e escravidão. Aí você vai lá onde viviam os escravos. George Washington e o meio ambiente. Aí você vai lá onde ele plantava as plantinhas dele e tal. George Washington ia não sei o que. Aí você ia. Todo lugar você ia. Às vezes andava de charrete, às vezes ia a pé, às vezes ia de ônibus. Era muito legal, assim, foi uma experiência muito legal. E a disciplina dele vai virar um livro, né, esse ano. Depois a gente pode falar aqui sobre ele. Verdade. Isso é verdade. E é um livro que pretende ser, pode ser também alguma pergunta que os nossos ouvintes estão se fazendo agora, né? O quão críticos são essas abordagens da história nacional, né? Mas o livro e a própria abordagem do Denver e vai ser bastante crítica. A gente pode soltar isso aqui, porque o pessoal de lá dos Estados Unidos não vai ouvir mesmo, mas o subtítulo vai ser Town Destroyer, né? Um dos subtítulos do livro. E era o apelido que os iroqueses, as nações indígenas iroquesas, deram por George Washington devido a alguns massacres ali que ele promoveu contra nações indígenas que ficaram ao lado dos ingleses, né, Sorrilha? Isso. Durante a Guerra de Independência. Eu achei até interessante, porque durante muito tempo eu tinha essa visão de que o Denver nutria uma visão muito patriótica, assim, do George Washington, né? Ele sempre fala muito bem, mas e aí na hora de sentar e fazer um livro sobre, ele vai e toca nesses pontos que são difíceis, mas eu acho que tem que ser tocados mesmo, né? Não tem como fugir. A historiografia é, de maneira geral, patriótica. Eu brinco assim, que a direita é nacionalista e a esquerda é patriótica. Mas o que você quer dizer com isso, Sorrilha? Que a direita é nacionalista e a esquerda é patriótica? Não, porque a direita é nacionalista porque ela acha que os Estados Unidos é melhor do que qualquer outra nação. A patriótica, ela acha que os Estados Unidos é uma grande nação. Ela não tem essa perspectiva de anulação do outro, da grandeza do outro ou das diferenças. E outra coisa, para eles, para a esquerda, o excepcionalismo funciona melhor. Por quê? Aí a ideia de que os Estados Unidos é uma nação excepcional e que faz que seja uma nação que se une em torno de valores comuns, que estão acessíveis a todos. Já a direita vai construir uma história de um povo escolhido que tem um direito dado pela providência de dominar a todos os outros, entendeu? Eu acho até, Sorrilha, e eu concordo com você, um bom exemplo do que você está falando é um programa que a gente tem aqui no História Pirata, programa antigo já, no qual você participa, em inglês, que é o programa com Harvey Kay. Não, eu não participei, não. Ah, você não estava nesse programa? Achei que Era você o tava. Jonathan. Mas a gente tem um programa aqui com Harvey Kay, que é um historiador de Wisconsin, um historiador marxista. Historiador de esquerda, né? Trabalhou com o marxismo inglês, inclusive. Seu amigo. Meu amigão. Vivemos trocando ideias no Twitter. E o Harvey, ele tem exatamente um livro sobre a história das ideias radicais nos Estados Unidos. Então, assim, aquela proposta de mostrar como há um radicalismo que às vezes é esquecido pelas histórias nacionalistas. Mas, ao mesmo tempo, no final das contas, o que o livro quer mostrar é que há uma tradição americana. Então, assim, apesar de tudo, há um elemento patriótico aí. Mas até para citar um contra-exemplo, que fica aí como recomendação de leitura, um dos melhores livros que eu li nos últimos meses é de uma historiadora americana chamada Carolyn Winter. Acho que eu já recomendei esse livro aqui no História Pirata, chamado American Enlightenments, né, Iluminismos Americanos. E ela tem uma narrativa totalmente anti-excepcionalista.
Ela mostra, assim, como muitos elementos do iluminismo mexicano, analisado lá pelo Canizares Esguerra, são muito semelhantes à discussão que o Jefferson estava fazendo. Então ela coloca mesmo os Estados Unidos na América. Na América, não nos Estados Unidos, né? Na América mesmo. Enfim, então tem exceções, né? Mas eu acho que isso é muito presente, né, Sorriso? Sim, na América do Bad Bunny, né? Não na América do Trump. Na América do Bad Bunny, isso. Agora, já que a gente tá falando tanto dos Estados Unidos, eu acho que a gente pode contar pra galera quais vão ser as novidades. Eu vou fazer aqui uma breve introdução e vou passar a palavra pra você, Sorrilha, porque eu acho que você tem mais a dizer do que a gente. Quando o Sorrilha fez essa sugestão de que ele se dispôs a editar o História Pirata aqui pra gente continuar com o nosso podcast funcionando, eles estavam nos Estados Unidos, né, exatamente aí nessa viagem sobre a qual a gente tá conversando, e eu tava aqui no Brasil. E o Dani me mandou mensagem, falou, o Sorrilha topou, ele sugeriu isso, e eu achei que se o Sorrilha tinha esse interesse de contribuir com a História Pirata, que ele tinha mais o que contribuir com a História Pirata do que editar, né? Obviamente que o trabalho de editar é um trabalho chato, difícil, importante pra caralho, senão não existe programa, mas eu acho que o Sorrilha tem outras coisas a oferecer. E aí, Sorrilha, antes da gente dizer, né, qual vai ser essa adição, eu queria que você contasse, principalmente se alguém que tá escutando a gente não te conhece, do trabalho de divulgação que você já faz, né? Queria que você contasse um pouco e usasse esse espaço pra apresentar pra galera que o trampo que você faz, até pra eles entenderem a conexão que a gente tá tentando estabelecer aqui. Não, legal. Então, eu tava lá na Filadélfia com o Dani e ele soltou a bomba. Falou, putz, o Gabriel não vai poder mais editar o podcast. E aí eu fiquei pensando assim, porque eu sou professor de História dos Estados Unidos, da Unesp, trabalho com História da América já desde que eu tô na graduação, mas já há uns 10 anos, mais ou menos, eu venho trabalhando com essa ideia de que a gente precisa sair da universidade e falar com um público mais amplo, atingir mais pessoas e tudo mais. E eu comecei a me envolver com podcasts, né? Comecei a contribuir para um podcast que é bem grande de ciência, chamado SciCast, na equipe de história do SciCast. Então já montei algumas pautas e participei. E eu transformei durante um tempo o meu grupo de pesquisa em um podcast chamado IPA-Cast, Intelectuais e Política nas Américas, que era basicamente um programa de resenhas faladas. Os alunos fizeram um levantamento de dados sobre revistas que tinham artigos sobre a história das Américas, e aí eles escolhiam os artigos que eles gostavam mais e faziam resenhas faladas. E o editor era eu. Então é aí que eu começo a mexer com edição de áudio primeiramente, né? Copiando alguns formatinhos que eu já conhecia. A gente começou primeiro num formato meio nerdcast, de papo solto, assim. Aí depois virou essa resenha falada. E aí eu já fazia as edições. Quando chega 2020, eu me dediquei a cobrir as eleições dos Estados Unidos, mas aí veio a pandemia e eu comecei a fazer um trabalho de divulgação no YouTube, que é o meu canal no YouTube, voltado para a divulgação de história dos Estados Unidos, porque é outra questão que eu me pego pensando de como a academia brasileira fala pouco de história dos Estados Unidos. Eu acho desproporcional o tanto que os Estados Unidos, o país, a história dele, nos atinge aqui no Brasil. Então, se o Trump vai fazer o State of the Union, a CNN fica falando o dia inteiro, a Globo News para traduzir e tal. As eleições, sai a caravana de Xerém para voltar na Kamala Harris, né? Então, tem muito interesse, mas a historiografia brasileira se dedica pouco à história dos Estados Unidos, e isso se torna, nas redes sociais, um campo aberto para uma galera que faz justamente essa história nacionalista dos Estados Unidos, mesmo aqui dentro do Brasil. E aí eu falei, pô, era legal trazer um olhar mais crítico, trazer discussões mais historiográficas e tal. E aí comecei a fazer isso. E de um tempo para cá, o que eu venho percebendo é que a Unesp é quase que uma exceção, né? Ter uma disciplina de história dos Estados Unidos. Então tem muito professor que vai para trabalhar, né, com aula e tudo mais, formado em história, que não tiveram aula necessariamente de história dos Estados Unidos. E vão tomar contato com isso no livro didático ou nos manuais que nós temos em português, né? Tem que correr atrás. Então, em grande medida, eu sempre pensei de encontrar um meio para trazer mais informação, trazer mais, enfim, falar um pouco mais sobre a história dos Estados Unidos, de maneira que tornasse também isso acessível para
para muitas pessoas. E aí, quando achei muito legal da sua parte, inclusive, Rafinha, você falou assim, não, tá bom, você vai editar, mas a gente não quer explorar o seu trabalho. E a gente ganha mais trazendo você aqui para dentro do navio. A gente não quer que você seja nosso funcionário, né? Pô, pelo amor de Deus, né? Não, e aí, já adiantando para vocês, História Pirata vai continuar acontecendo como ele já acontecia. Eu acho que é um formato de sucesso, é um programa que eu ouço, enfim, e eu conheço muita gente que ouve, alunos meus. Então, o História Pirata vai continuar. Não se preocupem, o Sorrilha não veio aqui acabar com o programa de vocês, né? O História Pirata vai continuar acontecendo, saindo a cada 15 dias e intercalando aos episódios de História Pirata, nós vamos ter o História de Bolso dos Estados Unidos, que vai ser então essa collab entre o canal do Sorrilha e o História Pirata, para apresentar de fio a pavio a história dos Estados Unidos, desde antes da chegada dos europeus até Barack Obama. E como é que você pretende, Sorrilha, organizar isso? Qual é a ideia, assim, pra galera ter uma noção, acho que tanto de duração desses programas, né? E quando você chama de História de Bolso, você já tá dando uma pista. Mas como é que você pretende organizar? Qual é a ementa do História de Bolso dos Estados Unidos? Então, assim, a proposta, eu tenho duas grandes inspirações, né? A primeira é um livro do Eric Foner chamado Give Me Liberty, An American History. É um livro, o Eric Foner é um dos grandes historiadores, né? Aliás, a gente estava falando agora de historiografia, né? Ele tem um livro chamado A História da Liberdade, que ele faz justamente a discussão do conceito de liberdade ao longo do tempo, né? Então, como ele vai se mudando e tal. Mas ele é um historiador público, ele participa muito ele organiza coleções, aparece no Netflix, em documentários. E ele tem um livro, que é justamente esse, que é organizado para ensino médio nos Estados Unidos, que são 2 volumes de 1000 e tantas páginas cada volume. Cada volume tem 14 capítulos. O primeiro vai de antes da chegada dos europeus até Guerra de Secessão, e o segundo da Guerra de Secessão até o Barack Obama. E a minha segunda inspiração é o Crash Course da PBS, que tem inclusive no YouTube, mas está em inglês. São também, acho que quase 50 episódios que conta a história dos Estados Unidos e tal. Então a ideia é pegar e transformar cada um desses capítulos desse livro do Eric Foner em 2 episódios de 15 minutos. Então são 28 capítulos, seria algo em torno de 56 episódios, aproveitando também que esse ano a gente comemora os 200... A gente não, né? Eles comemoram os 250 anos da independência dos Estados Unidos. Então seria, nesse primeiro ano, um primeiro pacote de episódios que vai lá antes da chegada dos europeus até a Guerra de Secessão, em episódios quinzenais de até 15 minutos. A ideia é ser um voo panorâmico sobre a história dos Estados Unidos, trazendo informações que muitas vezes você não vai encontrar aqui no livro didático ou até mesmo nos manuais de história dos Estados Unidos, e sempre deixando portas abertas para pesquisa, para as pessoas irem atrás de conhecer um pouco mais. Então não é algo que vai se aprofundar, né? A gente falou tanto aqui dos professores lá americanos, vai ser um pouco disso, assim. Vai ser uma história mais panorâmica, porque tem vários momentos que a gente não sabe o que são. Por exemplo, você fala para você, Area of the Good Feelings. Aponta no mapa onde está a Area of the Good Feelings. E para eles é um troço importante. Pô, muito maneiro, mano. E assim, né, gente, eu acho que com o Sorrilha mais perto, não de mim e do Dani, porque a gente se conhece, a gente é amigo, mas mais perto do projeto do História Pirata, a gente também quer poder aproveitar isso em outras circunstâncias, né? Então, vocês sabem que muitas vezes, dependendo de quem a gente convida um apoio, né? A gente convida uma quarta pessoa para ajudar a gente a receber o convidado, a falar, a fazer pergunta. E a gente também quer que o Sorrilha seja essa nossa pessoa de apoio, né, muitas vezes. Inclusive, caso a gente já está organizando aqui as primeiras gravações do ano, já estamos com uma agenda bastante cheia, né, Dani? Já tem uns 10 ou mais programas marcados. Sim, programas e, eventualmente, muito legais marcados. Garantir que sempre tenham 2 pessoas aqui, né? Então, se por acaso cair num dia que o Dani não pode, que o Sorrilha me acompanhe, né? E vice-versa, e assim por diante, para que a gente consiga construir um programa maneiro. O Sorrilha acho que trouxe um fôlego maneiro pro História Pirata, não só por esse trabalho de editar, não só por estar oferecendo algo a mais, né, dentro desse projeto,
que, como eu disse pra vocês, era um pré-requisito meu. Eu acho que o Sorrilha tem muita coisa pra oferecer e a gente não podia desperdiçar isso. Mas até de coisas bobas, né, Sorrilha? Tipo, a gente subiu o episódio bônus já que lançamos esse ano no YouTube, finalmente, que era uma reclamação de muito tempo. Então, os episódios de História Pirata agora oficialmente passarão também a subir no YouTube, que permite que vocês escutem no YouTube Music, né? Eu até falei com eles, né, da gente pegar inclusive os episódios antigos e ir subindo aos poucos, porque quando você sobe na plataforma do YouTube, ela vai para o YouTube Music. Então, às vezes a pessoa não tem o Spotify ou assina o Premium do YouTube, tem direito ao YouTube Music e quer escutar o História Pirata e aí não consegue, né? Tem que ir lá para a versão gratuita do Spotify. Então, agora não, agora vai subir tudo junto. Não garanto, mas eu prometo, nós vamos ter pequenos cortes também dos episódios para subir em Instagram, subir nos Shorts. Então, acho que dá para fazer bastante coisa legal aí, tanto na parte de conteúdo quanto na parte de editoração, né? Trazer algumas novidades para o canal. Sorrilha, você que tem essa bagagem também, né, de estar produzindo na internet, talvez você tenha um pouco dessa sensação. É óbvio que é cansativo, é óbvio que dá trabalho, é prazeroso, mas quando vem essa ideia de renovação, de mudança, isso também ajuda a animar a gente, né, a fazer as paradas. Com certeza, cara. E é uma coisa que eu também tava precisando, assim, porque eu tenho meu canal, né, tem quase 15 mil inscritos, mas eu também chegando nessas encruzilhadas. E agora, é isso para sempre, né? Eu sempre tive vontade de produzir esse meu História de Bolso, mas eu sempre achei que precisava de uma plataforma diferente. E o alcance que vocês têm também é muito maior do que eu tenho. Então é uma coisa que me empolga também. E, mano, eu vou soltar aqui no ao vivo, você não pode cortar essa parte, hein? Tá bom. Que eu pensei nesses dias, cara. Eu acho que passando um tempo, um semestre aí, ou até deixar pro ano que vem, eu acho que a gente pode pensar em produzir mais conteúdo que seja um conteúdo exclusivo de inscritos do canal do YouTube. Sim. Né, que também ajude a gente a dividir essa grana, né, a ter ali A gente nunca quis viver do História Pirata, né? Mas a pagar nossos custos finalmente, a fazer a vaquinha do microfone do Dani. Isso precisa. Gravando História Pirata sem microfone há 6 anos. Então, assim, de repente também é uma ideia para um futuro próximo, sabe? A gente produzir pequenas coisas exclusivas para inscritos, pra motivar a galera aqui a continuar apoiando História Pirata. Já cogitou até liberar pra uma galera assistir a gravação, tá ligado? Já participei uma vez, só que pelo Discord. Tinha uma galera acompanhando enquanto a gente gravava lá no SciCast. Eu acho que também é uma possibilidade. E eu vou soltar outra aqui pra vocês no ao vivo, que é... Eu tenho que gravar, eu fiz isso ano passado, e eu vou ter que fazer de novo um curso inteiro de História da Arte. E aí eu tô pensando em deixar lá no YouTube de História Pirata, né, esse curso. De repente esse a gente já faz, pensando exclusivo pra membros aí, pra começar essa ideia nova. Maneiro. Ô Dani, você também fica com a sensação de que essa chegada do Sorrilha traz um gás novo pra gente, assim, no sentido de, porra, não vai ser igual ao ano passado, e isso em alguma medida pra mim é bom? Acho com certeza, cara, porque a gente tá entrando agora no 6º ano de História Pirata. Esse já é o nosso 6º ano, então, naturalmente, o projeto, com o desenvolvimento, com o tempo passando, a gente se pergunta, né? E aí, como não é o nosso trabalho, né, assim, principal, no sentido mesmo de que sustenta a gente, que paga nossas contas, a gente se pergunta, e aí, vamos continuar, vamos parar, ainda faz sentido, né, porque a gente, como a gente já falou outras vezes aqui, pensamos o História Pirata na pandemia, num contexto muito específico, né, muita coisa aconteceu na nossa vida desde então, quem acompanha a gente viu o Rafa virar pai, me viu mudar de faculdade, né? Tava dando aula na UNB, depois fui dar aula na USP, mudei de estado, mudei de trabalho, enfim. Aconteceram muitas coisas e o próprio História Pirata mudou bastante nesse período, né? A gente, por exemplo, ano passado, não sei se os ouvintes perceberam, decidimos que não fazia mais sentido aqueles programas de dezenas, que eram programas mais abertos, mais soltos, um pouco que a gente tá fazendo hoje, né? Mas a gente tinha esse programa de dezena com uma certa frequência, nas dezenas, né? Uma frequência meio óbvia, né? E aí, o ano passado a gente falou, poxa, eu acho que não faz mais sentido, né? Não é isso mais que as pessoas esperam da História Pirata, as pessoas esperam... E não só isso, né? A gente escutou ali o que a gente podia acrescentar com aqueles episódios, né? Se a gente ia ficar chovendo no molhado, também
também bateu essa sensação de que não tinha muito o que acrescentar. E a gente já tava repetindo história, né? Exatamente. Contando algumas histórias mais de uma vez. Então, realmente, acho que é importante que a gente tenha essa dinâmica, que a gente tenha essas mudanças. E o Sorrilha, com certeza, vai ajudar a gente muito. É nóis. É isso então, meu pessoal. A gente pode ficar por aqui nesse episódio de introdução ao 2026 com o Sorrilha, editor, com o Sorrilha, senhor da história do bolso dos Estados Unidos, não é a história do bolso, né, dos Estados Unidos, a história de bolso dos Estados Unidos, e pra gente ter um bom ano. Eu acho que vai ser bom. Tô feliz, eu tô animado. Não, cara, eu vou ser bem sincero assim, eu quando fui propor pro Dani, eu falei assim, não tem como o cara aceitar, sabe? Tipo, talvez eu esteja... Falei até pra ele, falei assim, vou te fazer uma proposta, mas você não precisa aceitar, né? Aí ele falou assim, não, mas pô, eu sempre te faço um monte de proposta, chegou a sua vez. Eu falei assim, não, mas você sempre me põe boa, vamos ver se você acha que a minha é boa. E aí, cara, eu tô de fato muito, muito animado, assim, acho que vai ser legal. É um negócio que toma tempo, mas o meu hiperfoco está na edição. Sabe, às vezes eu entro e falo assim, eu vou só dar um tapa na edição, de repente eu começo a cortar os espaços, começo a cortar as gagueiras e tal, aí de repente eu falo assim, Marcos, eu te odeio. Então, assim, é um negócio que eu gosto muito de fazer, eu acho que eu posso contribuir com o trabalho de vocês e tal, e fico muito feliz de ouvir de vocês também que representa um fôlego, e eu espero que a gente pode estar super empolgado, mas que as pessoas gostem. Né? Porque de nada adianta a gente estar super empolgado e as pessoas não gostarem. Então, se a edição estiver ruim, vocês já sabem que é pra mim que vocês têm que reclamar. Aliás, eu quero que você que escutou esse episódio aqui, comente, né, no post do Instagram referente a esse episódio, o que vocês estão achando da nova versão, edição História Pirata, feita por Marcos Sorrilha. É isso. Muito obrigado por você que escutou a gente até aqui. Não esqueçam de sempre ajudar a divulgar o História Pirata, ainda mais agora, se você tem esse interesse na história dos Estados Unidos, temos um programa a mais para oferecer para vocês ao longo aí das nossas quinzenas. Se você tiver um cascalho sobrando, lembra sempre de mandar o Pix, porque está chegando a hora de pagar o servidor do História Pirata. O nosso Pix é também o nosso e-mail, podcast.historiapirata@gmail.com. Repita. podcast.historiapirata@gmail.com. Reclamações, mensagem no Pix. Elogios, post no Instagram ou o nosso e-mail podcast.historiapirata@gmail.com. Muito obrigado, até o próximo programa. Falou! Valeu, pirataria! Até mais! Una misión internacionalista extraordinaria. Sua rádio da história.